Estão vendo o slide, gente? Sim. Sim, sim. Tá. Bom, boa tarde. A gente adiantou um pouquinho a aula de sociologia hoje. E a proposta hoje é para fazer, como eu sei que vocês devem estar super felizes de estar em casa no dia de sábado, ensolarado desses, a minha proposta é a gente fazer questão, tá? Fazer uma revisão. A gente já viu muito assunto, né, até agora. E aí a gente precisa treinar as questões, né? Que daqui a pouco chega a prova e a gente precisa treinar. Então, eu preparei aqui algumas questões com os assuntos que a gente viu até agora. Que eu não sei se vocês lembram, mas a gente começou falando sobre o que era sociologia, a gente falou sobre Marx, Weber e Durkheim, né? Que são os clássicos. E aí depois vocês tiveram uma aula sobre cultura com o professor Denilson. Vocês falaram sobre etnocentrismo, sobre como é que a cultura se desenvolve nas sociedades, as diferentes culturas, enfim. Depois a gente falou, foi uma aula eu e Mayara, não sei se vocês lembram, a gente falou sobre socialização e sociabilidade, que aí a gente falou sobre a infância, como é que a gente começa a aprender as regras sociais, como é que esses processos se dão na escola, na família, nas igrejas e tudo isso. Depois a gente falou sobre desigualdade social. E aí foi uma aula em que Mayara falou um pouquinho sobre a teoria de Rousseau, a teoria de Marx. Ela trouxe a Amartya Sen para vocês. E depois eu trouxe um pouquinho dos dados. Não sei se vocês lembram que a gente discutiu sobre por exemplo, na Amazon, eu mostrei a vocês que o dono da Amazon está cotado para ser o primeiro trilionário do mundo. E as pessoas que trabalham na Amazon recebem, assim, $15 por hora. Então, tem essa desigualdade enorme. E aí a gente viu aqui no Brasil que existem 40 e tantos bilionários no Brasil, que a gente não escuta falar sobre essas pessoas e tal. Não sei se vocês lembram, mas aí a gente falou sobre essa desigualdade de classe. A gente teve uma aula sobre desigualdade racial, que, na verdade, essa aula foi lá no começo, quando começaram os protestos nos Estados Unidos, depois da morte de George Floyd, que teve os protestos das vidas negras importam, que se espalhou por todo o mundo. Depois teve os protestos também de derrubada das estátuas nos Estados Unidos e na Inglaterra e na França, e a gente comentou sobre tudo isso, né? Não sei se vocês lembram que derrubaram as estátuas de Colombo, de vários escravocratas que tinham estátuas nos Estados Unidos e na Europa. E aí depois a gente falou um pouquinho sobre os casos que teve aqui no Brasil, que a gente falou sobre João Pedro, a gente falou sobre Miguel, as crianças, né, que foram assassinadas pelo racismo. E, enfim, ontem, né, a gente ficou sabendo da história também do homem que foi assassinado no Carrefour de Porto Alegre, da mesma forma que o George Floyd tinha sido nos Estados Unidos, né? Então, fiquem ligados nesse tema, porque é um tema que está muito em alta. É uma coisa que vocês precisam estar dominando, tá? Não é, assim, um tema que vai passar batido na prova, não, eu acho. Eu acho que vai ter pelo menos uma questão sobre isso no Enem. Porque, tirando o corona, eu acho que as tensões raciais foram, assim, o tópico mais comentado nesse ano de 2020. Então, fiquem ligados nisso aí. A aula passada, a última aula que eu dei para vocês foi sobre gênero e sexualidade. Eu não lembro não sei se vocês lembram, mas a gente fez a divisão, o que é gênero, o que é sexualidade, onde é que elas se encontram. A gente falou sobre as desigualdades de gênero, né, que os homens ainda recebem mais que as mulheres, em todos os cargos. A gente falou sobre as violências, né, contra a mulher, a homofobia, a transfobia, a gente falou sobre todos esses termos. E vocês tiveram algumas aulas também, que foram aulas extra, com Mayara. Não sei se todo mundo participou,
Mas quando a gente chegar na parte de política, eu reviso um pouquinho com vocês do que Mayara falou, que ela me disse que passou com vocês os clássicos, né? Falou sobre Maquiavel, sobre Rousseau, sobre Voltaire, sobre Locke, todos esses filósofos europeus. E aí, eu trouxe algumas questões, né? Para a gente dialogar sobre todos esses temas. Como é que eu vou fazer essa dinâmica? Eu vou deixar vocês fazerem primeiro. Eu tenho um timer aqui, ó, com 3 minutos. Eu vou colocar para rodar, tá? E quando ele acabar, ele vai apitar. E aí eu aviso a vocês. 3 minutos, porque vocês sabem que é mais ou menos o tempo que vocês têm na prova, né? Para fazer cada questão do Enem. E aí, assim, não se estressem muito com o tempo, é só para vocês terem uma ideia mesmo de como é que vocês estão nessa questão do tempo. Mas ainda tem muito tempo para vocês treinarem isso também, então não se estressem com isso agora. E depois de cada questão, quando vocês resolverem, vocês me dizem a resposta que vocês encontraram e a gente vai debater a partir daí, tá? Então, vamos lá. Posso passar para a primeira questão? Pode, professora. Tá. Pode sim, professora. Pode. Bom, vamos lá. Cada questão é sobre um tema específico, tá? Então, daqueles que eu falei para vocês lá no começo, os que a gente passou. Então, vamos começar por desigualdade. Eu vou colocar aqui o timer e vocês estão livres para fazer, tá? Deu tempo, gente. Vocês conseguiram terminar? Sim. E aí, qual foi a... Sim, professora. Eu marcaria a letra A, porque ele
Quando a gente lê o texto, ele mostra principalmente a articulação de diversos órgãos públicos, como o Ministério do Trabalho, o Ministério do IBAMA e o ICMBio, Uhum. trazendo também uma forma de combater a escravidão. Aí por isso que eu marquei a letra A. Certo. Alguém mais? Marcou outra letra ou quer falar porque marcou a letra A? Professor, no chat também foi majoritariamente letra A. Foi? Certo. Aqui, ó, a resposta é a letra A mesmo, gente. E é exatamente por isso que eu não sei quem foi que falou, que eu não estou vendo o nome, mas é por isso mesmo. É a articulação dos órgãos públicos. Tá claramente aqui esses órgãos que foram falados. Então, a gente vê que nessa questão é sobre interpretação de texto. Uma coisa assim, que no Enem é presente em absolutamente todas as provas. Em todas as provas vocês vão ter questões que vocês vão conseguir resolver só lendo o texto, seja biologia, química, o que seja. Sempre vai ter uma questão que vocês conseguem resolver só lendo o texto. E esse é um exemplo disso, né? E, enfim, o Enem traz isso porque quando vocês entrarem na faculdade, o que vocês vão fazer é ler texto. A gente não tem outra forma de aprender que não seja sentar a bunda na cadeira e ler os textos. Então, é importante, por isso que a gente sempre bate muito na tecla, o professor Denilson está sempre falando para vocês, que é bom ler as fichas, porque vai treinar vocês para o Enem, que vocês vão conseguir fazer as questões de interpretação de texto, e vai treinar vocês para quando vocês entrarem na faculdade. Porque quando vocês entrarem, especialmente para quem for para a área de humanas, mas em todas as áreas, até em matemática, vocês vão se deparar com textos grandes e densos. Então, é bom vocês irem se preparando logo de agora, porque, assim, tudo na vida é prática, né? Se vocês não praticarem ler, vocês vão ter muita dificuldade. Então, fica aí essa questão como exemplo de que vocês precisam ler os textos e desenvolver essa capacidade, tá? Vamos lá para a próxima. Essa agora é sobre o que é sociologia. Deixa eu colocar aqui o timer. Vai lá, podem ir.
Conseguiram terminar? Finalizou o tempo aqui. Sim, E aí? professora. O que foi que vocês acharam? Eu fiquei um pouco em dúvida, mas o que eu marcaria seria a letra C, porque eu acho que o homem, como posso dizer, né? O homem não, o trabalhador passa a vender o seu trabalho. E Uhum. assim não depende mais do meio de produção. Aí isso seria o bem mais valioso. Entendi. Tu ficou em dúvida com que outra alternativa? Eu fiquei entre a C, que eu disse a senhora agora, e a outra que eu Aham, fiquei meio em dúvida foi. Deixa eu ver aqui. Foi a letra D. entendi. Alguém mais ficou com dúvida nessa questão? Como foi aí para vocês? Eu fiquei com dúvida também. Eu fiquei com dúvida na D e na C. Na B e na C ou na D de dado? B, B. B de bola. Eu fiquei na dúvida, professora, na C e na E. Uhum. Certo. Então, essa aí realmente causou dúvida, né? Vocês, assim, tirando a A, o resto vocês ficaram. Alguém citou alguma das outras, né? Então, vamos lá. Essa aí vocês têm que parar para analisar mais o texto. Esse texto realmente ele pode confundir um pouco vocês. E para responder, vocês teriam que saber lembrar um pouquinho das aulas de história e sobre o que a gente discutiu na aula de introdução à sociologia, né? Por que eu falo isso? Ele vai falar do começo da produção industrial, como é que isso vai se formando, né? Como é que vai se fortalecendo o sistema industrial capitalista que a gente conhece hoje, tá certo? Então, quando a gente começa a ler e que vê que é sobre esse processo, a letra A a gente já pode excluir, como vocês excluíram muito bem. Que eu não sei se vocês lembram, mas que as terras comunais eram terras que assim não tinham donos, né, na época medieval, no período medieval, e que elas vão começar a ser cercadas pelos donos de terra para produzir, né? E aí vai fazer com que as pessoas migrem para as cidades e passem a ser empregados, né, no piso de fábrica. Então, essa primeira, a gente tem que logo lembrar das aulas de história e excluir. A letra B, nesse texto, ele fala sobre o crescimento do mercado, certo? E para o mercado crescer, ele precisa de especulação. Vocês sabem o que é especulação? Quando se fala, por exemplo, em especulação imobiliária. Sim, sim. Pronto, então a especulação ela faz parte do mercado capitalista, que é basicamente assim, a mudança de preço, aquela coisa da lei da oferta e da procura, que é sempre muito atrelada às questões do mercado. E a especulação, ela tem que ter, ela precisa existir dentro do mercado capitalista. Então, o que ele está falando aí não é sobre uma limitação. Né? Ele está falando que essas coisas estão se fortalecendo no processo industrial. Então, não pode ser a letra B por causa disso. De forma alguma, poderia acontecer uma limitação. O que tem que acontecer é um crescimento, assim, sabe, começar a borbulhar cada vez mais o mercado, para que o sistema industrial aconteça. Ficou claro porque a letra B não é a certa? Sim, professor. Sim. Tá. Então, a letra C é a certa, então eu vou pular para D e depois a gente volta para C, tá? A letra D, ela vai mais ou menos na mesma linha da letra B. Porque a gente tem que lembrar que a industrialização, ela acontecia
Por exemplo, um produtor, um burguês capitalista da Inglaterra, de antigamente, quando ele começava a produzir os tecidos, ele não queria produzir os tecidos para ele próprio. Ele queria produzir os tecidos para poder vender para os outros. Né? Ele queria, ele queria ganhar mercado, ele queria expandir cada vez mais os clientes para poder ganhar cada vez mais dinheiro. Então, a industrialização, ela não vai ter como efeito uma diminuição do comércio, de forma alguma. Muito pelo contrário. Se a gente pensar, por exemplo, no processo da luta dos ingleses contra a escravidão, das colonizações do século XIX, tudo isso vai ter relação com a industrialização e com a tentativa dos capitalistas europeus de ganhar mais mercado. Então, a lógica dentro do capitalismo nunca vai ser de diminuir o comércio, sempre vai ser de aumentar. Toda vez que o texto estiver falando sobre capitalismo, sobre burguesia, sobre Europa, sistema econômico europeu, nunca vai ser para diminuir o comércio. É para aumentar lucro, aumentar comércio, para fazer a máquina capitalista funcionar. Então, por isso que não pode ser a letra D. É mais ou menos a mesma coisa da letra B. Elas estão falando quase a mesma coisa, só que de formas diferentes. A letra E é a pegadinha. Sempre tem, né? Uma resposta que é bem parecida com a certa. E é isso, assim, tá certo. O dinheiro, ele realmente começa a ser padrão nas transações como uma consequência dos processos de industrialização e de comércio, mas que, assim, primeiro que, na verdade, isso começa antes da industrialização, sabe? Ele só ganha mais força depois. E segundo que no texto, se a gente ler as duas primeiras frases, quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Então, vocês percebam que não é só sobre o dinheiro que o autor está falando aí, não. Ele está falando sobre a terra, sobre o trabalho. Né? Então, vai além de apenas o dinheiro. Então, a resposta é justamente a letra C, porque ela une o trabalho e a mercadoria, né? A consolidação da força de trabalho como mercadoria é exatamente isso, é você começar, como Karl Marx dizia, né? Ele fazia essa análise, quando ele analisava essa sociedade industrial nascente, e ele falava exatamente isso. O trabalhador, ele não tem mais nada com que lidar, a não ser a sua própria força de trabalho. E é isso que ele vai propor ao capitalista, né? Então, é exatamente sobre isso aí que esse texto está tratando. Ficou claro? Sim, sim. Quem estava com dúvida entre outras Sim, alternativas? professora, entendi. Entenderam, né? Tá. Então, vamos lá para a próxima. Próximo tema. Os clássicos. Vou colocar o timer.
E aí, conseguiram terminar? Sim, Encerrou sim. aqui o tempo. Digam aí, qual foi a resposta que vocês... Sim. Letra D, professora. Certo. Deixa eu ver como eu posso explicar a senhora, como eu cheguei a essa conclusão. Deixa eu Alguém ver. mais teve outra letra que não fosse B? Ô, professora, eu vou nascer. No C? Tá. Ah, lembrei, professora, o que eu ia falar. Assim que como a gente começou a estudar, eu lembro que vocês falaram bastante sobre isso, que é uma que a visão de, acho que é Duncan, é o nome dele, né? Alguma coisa assim, porque eu sou péssima em pronunciar. Mas ele buscava também, professora, o homem como uma forma de compreender a sociedade e os impactos que ele sofria. E também tinha inspiração também no positivismo, se não me engano. Se não me engano, de Comte. Aí por isso que eu marquei essa. E desculpa a enrolação, professora. Porque às Nada, vezes oxente. eu meio perdida. Foi ótimo, explicou maravilhosamente. Alguém marcou outra letra? A gente teve até agora C e D. Se alguém falar no chat, vocês podem me avisar, por favor. Certo, professora. Mas pelo jeito foi só C e D mesmo, né? A resposta para essa é a letra D. E para responder essa pergunta, na verdade, a gente tinha que saber sobre a teoria de Émile Durkheim. Não tinha outro jeito. Né? O texto, por ele só, assim, dava para a gente eliminar algumas, mas não tinha como você saber com certeza se você não soubesse a teoria de Durkheim. Então, a primeira coisa assim que eu diria para vocês é que olhem sempre a fonte. Quando vocês forem ler os textos, façam a leitura ao contrário na prova. Vocês leem primeiro a pergunta mesmo, o que é que a pergunta está pedindo. Porque às vezes tem umas perguntas tipo, sei lá, segundo Durkheim, tal, tal e tal. E aí você consegue responder sem nem ler o texto, sabe? Algumas perguntas do Enem são poucas, mas algumas são bem diretas. Então, leiam primeiro a pergunta. Depois vocês sobem para a fonte. Porque por essa fonte aqui, a gente já consegue lembrar de algumas coisas. Porque a gente já sabe que, enfim, o texto é do Durkheim, né? E a gente sabe que é o suicídio. Que eu não sei se vocês lembram quando a gente deu a aula do Durkheim, mas esse é o livro mais famoso de Durkheim, porque ele vai tentar analisar o suicídio a partir das estatísticas da época dele, lá na França. E aí a gente já lembra que ele é positivista, né? Então, ele vai dizer que as estatísticas são uma forma neutra e imparcial e objetiva de tratar a realidade e que ele vai advogar que todas as coisas que a gente for analisar no mundo social, elas têm que ser analisadas a partir desse método, né? De um método neutro, imparcial e objetivo. E os positivistas diziam que esse método neutro, imparcial e objetivo era o método das ciências naturais, certo? Então, sempre quando vocês lembrarem do Durkheim, vocês lembrem disso. Ele era positivista, ele tinha essa visão de que as coisas deviam ser estudadas como as ciências naturais estudavam os objetos dela, tá? E aí depois a gente sobe para o texto. E aí no texto, ele está criticando as teorizações, né? A filosofagem dentro da sociologia, para dizer, enfim, para usar esse termo. Porque ele vai dizer que a gente não tem que ficar discutindo coisas muito abstratas, assim, discutindo o sexo dos anjos, né? A gente tem que entrar em coisas concretas. Assim como ele foi estudar o suicídio, que é uma coisa, assim, específica, a gente não pode estar por aí tentando fazer generalizações
e não se basear em fatos. Lembrem da frase mais famosa dele, que é os fatos sociais têm que ser tratados como coisas. Então, é sempre isso, é pegar, assim, fingir que essa caneta é um fato social. E aí, a partir dessa caneta, a gente vai fazer a análise objetiva. Tá? É sobre essa parte da teoria de Durkheim que essa questão está tratando. Então, vamos lá para as respostas. Na letra A, ela fala assim, vinculação com a filosofia como saber unificado. De jeito nenhum, né? A gente descarta a letra A já por essa primeira parte aqui. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Ou seja, ele acha que tipo, a filosofia é como se fosse uma coisa meio que a base que a sociologia precisa ultrapassar. Tem que, assim, deixar isso para trás, né? Não é para continuar com isso. Então, de forma alguma, ele está querendo vincular a sociologia com a filosofia aí de como um saber unificado, né? Então, a letra A está completamente errada. A letra B, eu achei que vocês iam ter mais dificuldade com a letra B, mas reunião de percepções intuitivas para demonstração. Porque nem sempre a gente coloca intuitiva como sendo uma coisa pessoal, né? Às vezes a gente acha que intuitiva, enfim, confundir intuição com... Esqueci a outra palavra que a gente confunde. Mas como é? Esqueci completamente a palavra, gente. Sumiu da minha cabeça. Que é o que o detetive faz, como é? Ele pega as pistas e indução, isso. Intuição, geralmente a gente a gente confunde com indução, né? Que são coisas completamente diferentes. Intuição é uma coisa muito do feeling, né? É uma coisa muito própria. E Durkheim não acha que isso está certo, né? A gente tem que lembrar disso, que Durkheim queria uma coisa objetiva, nada relacionado com o indivíduo. Com o que o cientista social sente não pode absolutamente estar presente nas análises dele. Então, essa letra B está errada. A letra C é a mesma coisa da B, só que com outras palavras. Porque subjetivo tem relação com o sujeito, né, com o indivíduo. Hipóteses subjetivas seriam as hipóteses minhas, assim, quando eu olho para essa caneta. O que é que eu acho? Eu acho ela bonita, eu acho ela feia, eu acho que ela deve escrever bem, porque ela tem um formato tal e tal. Então, é uma hipótese subjetiva, uma hipótese minha. Não é baseado em coisas concretas, como ele quer que seja. E aqui a gente tem que voltar para o texto, né? Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Então, a letra B e C, não, estão erradas. A letra D é a correta, né? Justamente por isso, ele era positivista, ele queria que a gente fosse objetivo, imparcial, tarará, 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 isso que eu estou falando para vocês desde o começo. Então, a letra D é a correta. E a letra E é a errada por outra razão, assim, né? Não é sobre subjetivo ou objetivo, mas é voltando à teoria dos positivistas, que eles achavam que não tinha isso de engajamento político. A ciência, ela é neutra, ela não vai ser influenciada por absolutamente nada da sociedade, então não tem isso de fazer conhecimento a partir de engajamento político. O que é um pouco contraditório quando a gente pensa, por exemplo, no projeto positivista aqui no Brasil, né? Assim, da era Vargas, na construção da nossa bandeira nacional, todos esses períodos, o Ordem e Progresso, tudo isso é totalmente influenciado pelo positivismo. Então, assim, para vocês verem que mesmo os projetos que se dizem neutros, nunca são, tá? Ficou claro para vocês essa questão? Por que é a letra D? Por que não é a letra C? Sim. Tá. Então, vamos lá para a próxima. Cultura.
colocar o timer. E aí, gente, conseguiram terminar? Encerrou o tempo aqui. Qual foi Sim. a resposta que vocês encontraram? Eu acho que Letra Rick falou, professora, só que estava bem baixinho o som. Eu acho que ele disse letra foi? E. Foi? Certo. Eu também, professora, fui na letra E. Eu também. Que bom, então. Todo mundo na letra E. Não teve dúvidas nessa, né? Foi todo mundo direto na resposta certa. Mas vamos analisar as outras mesmo assim, né? Essa aqui, eu acho que é outro exemplo de interpretação de texto, né? Dá para você ver que a autora ela vai fazer, está começando o argumento dela aí, né? Então, ela está começando a dizer que os corpos magros são o padrão cultural e que você sair disso é visto como uma coisa ruim. Como a gente viu, né, na aula de cultura, que tudo dentro da nossa cultura é assim, né? A gente tem o padrão e o que sai do padrão é visto com mais, enfim, de uma forma negativa. Então, o corpo gordo não seria diferente. A mesma coisa acontece com a estética, por exemplo, negra, dos cabelos crespos e cacheados, né? Que a gente hoje vê um movimento muito grande pela transição capilar, né? Que
enfim, especialmente as mulheres, vão falar muito sobre a importância de nutrir os cabelos normais, né, delas, os cabelos naturais, que não são alisados, né, e se encontram, né, a estética gorda e a estética crespa, no sentido de que, para você deixar de ser gordo e passar a ser magro, você precisa passar por um processo que muitas vezes é doloroso, que muitas vezes causa doenças, né? Como ela fala aqui. Cadê? É perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela pressão a que são submetidos. Então, muitas vezes as pessoas gordas, elas desenvolvem fobias sociais, elas desenvolvem problemas de percepção física, né? De anorexia, bulimia, enfim, todas essas coisas super legais. Depressão, ansiedade, tudo isso está muito relacionado às pessoas gordas, porque elas sofrem uma pressão incrível, né? É só a gente imaginar, enfim, andando pelo shopping, quantas modelos gordas a gente vê, né? E quantas modelos magras. Isso também, óbvio, né? Tem com pessoas negras, etc e tal. Mas começa a surgir mais forte agora o debate sobre a gordofobia, né? E os cabelos também passam por num nível menor, mas a gente vê isso de pessoas que têm o cabelo crespo. Tem até um filme na Netflix, que é Por um Fio, eu acho o nome, que É alguma coisa assim mesmo, não é? professora. Isso. Que é uma moça que ela desde criança alisa o cabelo e tal, e aí ela chega num momento em que o cabelo dela cai, e aí ela fica careca. E aí eles mostram no filme, né, passando o pente quente, aí depois tem a chapinha, todos esses processos que são extremamente dolorosos, né, e que existem outros também, hoje em dia, tem coisa de colocar formol no cabelo, todos esses processos que são dolorosos, machucam o couro cabeludo, machucam o cabelo da pessoa, e que machucam a autoestima, né? Então, a gente percebe que tudo dentro da cultura, a gente tem isso, de padrão estético, padrão, sei lá, padrão heteronormatividade, né? Que é, enfim, quem não é heterossexual vai sofrer algum tipo de represália por isso. E, enfim, a cultura é assim. Então, é mais ou menos isso que a autora está tentando mostrar, né? Que existe esse padrão cultural e que quem está fora vai sofrer. Então, vamos lá para as respostas. Letra A. Difusão das estéticas antigas. Em nenhum momento no texto ela fala sobre antigamente, né? Sobre como era, sei lá, na Grécia Antiga. Não fala sobre isso, né? Ela vai falar sobre hoje. Ela, inclusive, vai dizer, assim, que nos dias atuais, o corpo magro é a coisa, assim, enfim, absurda, né? Então, ela não vai falar sobre estéticas antigas e ela também não está dizendo que as estéticas antigas são boas ou ruins. Né? Ela só está falando que essa estética magra tem alguns problemas. Então, essa letra A está errada. Letra B. Exaltação das crendices populares. Essa poderia ser... Desculpa, voei agora. Viajei. Essa é mais ou menos também... Não acerta, né, professora? Não é a certa. Porque a crendice popular, no caso, é que as pessoas magras são saudáveis, né? Que você é gordo porque você só vive comendo porcaria. É o que as pessoas, no geral, acreditam, né? E não é isso que ela está dizendo, não. A gente não tem que exaltar o senso comum. A gente tem que entender como é que essas coisas funcionam. É só o que ela diz aí. Então, ela não está em nenhum momento exaltando as crendices populares, não. Letra C. Propagação das conclusões científicas. Apesar disso ser um artigo científico, né, que vocês veem aí, está na revista Mal-Estar e Subjetividade, número 1, março de 2004, não está
ela não está aí ainda propagando conclusões científicas, né? Eu comecei minha fala dizendo assim, que isso é a abertura de um argumento, né? Ela está só dando um contexto geral de como é que as coisas acontecem. Ela não está, assim, trazendo nenhum dado, ela não está falando... ela cita aqui essa Marilyn One, mas ela não descreve muito, ela só faz realmente uma citação bem pontual. Ela não descreve a teoria dessa moça. Enfim, ela não está trazendo nada de substancial científico para dizer que ela está fazendo uma propagação das conclusões científicas, sabe? E muito menos ela está criticando isso, né? Então, a letra C tá errada. A letra D, reiteração dos discursos hegemônicos. Reiterar quer dizer reforçar, né? Então, de forma alguma, ela está falando isso, muito pelo contrário, ela está questionando, né, o discurso hegemônico. Então, realmente, só resta a letra E, que foi a que vocês acertaram, né? Contestação dos estereótipos consolidados, tá? Então, assim, dentro de cultura, vocês se lembrem sempre disso, de que existe sempre um padrão, que a gente vai ser socializado dentro desse padrão, e o que é de fora, a gente sempre vai ver com um olhar meio esquisito. Seja dentro da nossa própria cultura, digamos assim, por exemplo, dentro do Brasil. Sei lá, quem é da Assembleia de Deus vai ver com maus olhos quem é da Ubanda. E vice-versa. Porque acha que a crença do outro está errada e a sua crença está certa. Assim, isso não necessariamente é uma coisa ruim, tá, gente? Você entrar em contato com outra cultura e perceber as diferenças e achar que a sua cultura está certa e que a do outro está errada, não necessariamente, assim, leva a uma violência, sabe? Mas isso pode se exacerbar, né? Tenho certeza que Denilson falou sobre isso com vocês, sobre xenofobia, sobre intolerância religiosa, tudo isso surge desse processo de a partir do momento que a gente entra em contato com uma cultura diferente e a gente pensa que a nossa cultura é melhor do que o do outro e não só diferente do outro, aí começa a surgir processo de violência. Mas não necessariamente a gente precisa, enfim, entrar em contato com a cultura do outro e não se chocar. Óbvio que a gente se choca, né? Senão ninguém tinha cultura. E a cultura não serviria de nada. É um processo natural que a gente se choque quando entra em contato com uma coisa diferente. Então, só fiquem ligados nisso, né? De que cultura e choque cultural são coisas importantíssimas para o Enem. Vamos para o próximo tópico. Socialização e sociabilidade. Tudo a ver com cultura também, né? Deixa eu iniciar aqui.
Encerrou o tempo, gente. E aí? O que é que vocês acharam? Eu vou na letra B. Letra B? Professora, eu também vou na letra B, porque eu voltei no texto, ele fala, pelo que eu entendi, ele fala basicamente sobre o que a B se refere. Uhum. Certo, é a letra B mesmo. Vocês arrasaram de novo. Esse autor, Mia Couto, não sei se vocês conhecem, ele é de Moçambique, né? Ele é bem famoso, ele, enfim, já ganhou vários prêmios. Tem um bocado de livro dele publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. São muito legais os textos dele, eu super recomendo. Ele não escreve só... Esse livro dele aí, E Se Obama Fosse Africano, são textos mais, assim, mais jornalísticos, sabe? Mas ele tem muitos livros de literatura mesmo, de historinhas, e que são muito bons. Mas, enfim, esse aqui, de novo, vocês precisam vir para o texto, né, para se lembrar, ou para se orientar para responder as questões. E ele vai falar sobre as relações entre as pessoas, né? Então, existe uma noção de comunidade em Moçambique que é um pouco diferente da nossa, né? Em que a pessoa entende que as relações com as outras pessoas junto delas é uma forma de riqueza. Seja porque você pode chegar lá e pedir, sei lá, 1 quilo de feijão ao seu vizinho, e isso não vai ser um problema. Seja porque existe realmente uma relação de afeto, uma relação de cuidado entre essas pessoas. Então, ele vai falar que muitas vezes a gente que chega, geralmente os economistas, né, que chegam lá para ver como é que funciona as coisas, elas não percebem essas relações entre as pessoas e acham que elas são muito mais pobres do que realmente são e colocam uma definição de pobreza diferente daquelas pessoas que vivem ali, né? E aí, assim, querendo ou não, nesse texto ele está reiterando a importância da antropóloga, né? Da pessoa que vai lá e que vai entender como é que se dão essas diferentes relações, né? Porque é exatamente isso que um antropólogo ele vai fazer. Ele vai lá e ele entende como é que se dão. Numa questão mais na frente a gente retoma esse debate. Mas o antropólogo ele vai a campo para tentar entender como é que as relações dentro daquela sociedade se desenvolvem, né? Para evitar que por exemplo, a ONU chegue lá com uma proposta de intervenção de política pública que não tenha nada a ver com o que aquelas pessoas pensam, que tenha tudo a ver com o que o pessoal dos Estados Unidos pensa, mas que o pessoal de Moçambique não pensa absolutamente daquele jeito, sabe? Então, esse texto, ele traz um pouco desse debate. Mas vamos lá. Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza à afirmação das origens ancestrais. De jeito nenhum, né? Assim, ele não fala sobre ancestralidade aí, ele vai falar sobre os parentes que estão vivos, né? E, assim, você afirmar, você dizer que você tem origens ancestrais, de forma alguma está relacionado com o acirramento, né, com o crescimento da pobreza. A letra A está errada. A letra B, como eu já tinha mostrado, está certa, vocês acertaram. É isso mesmo, porque ele vai dizer que o conceito de pobre, em algumas regiões de Moçambique, está extremamente atrelado com a quebra das relações, né, das pessoas com as outras que moram ali junto dela. Então, é a letra B. Letra C não tem nada a ver, ele não fala sobre isso no texto, né? Padronização das políticas educacionais. Em nenhum momento ele fala sobre educação aí. Professora? Essa aí. Oi. Eu estava vendo no chat, Rick quer tirar uma dúvida. Oi, pode dizer. Aí eu vou deixar.
Obrigado, Vitória. Professor, essas redes de sociabilidade seriam grupos sociais? É mais ou menos isso. Rede de sociabilidade, quando tu pensa numa rede, tu pensa assim, num entrelaçado, né, de pessoas. E aí, quando se fala em rede, é exatamente isso, porque eu me relaciono contigo, tu se relaciona com outra pessoa, essa outra pessoa vai se relacionar com fulano, e aí você vai formando uma rede, sabe? Porque eu me relaciono contigo, mas eu também me relaciono com fulano. E fulano se relaciona com aquela outra pessoa que eu tinha se relacionado. E aí você vai formando uma rede. Você pensar, tipo, de um ponto A para um ponto B, existe uma linhazinha. Quando você vai analisar todas as relações que existem entre as pessoas de um grupo social, você tem uma rede. Entendeu? Ah, entendi. Então, esses grupos sociais seriam desde a escola, a família. Uhum. Na verdade, assim, quando a gente pensa em escola, em família, a gente pensa mais em instituição, sabe? A terminologia seria mais instituição, porque é uma coisa maior, sabe? Tem mais pessoas, tem, assim, pessoas muito diversas dentro de uma escola. E aí, se a gente pensa, tipo, numa escola, a gente pode ter vários grupos, porque aí você pode ter, assim, a panelinha das patricinhas, a panelinha dos roqueiros, a panelinha dos skatistas, sabe? E aí a gente pensaria em grupo, geralmente quando se fala em grupo social, são essas coisas menores e que as pessoas têm mais afinidades entre si, são mais parecidas. E aí quando a gente fala em instituição, é uma coisa maior que vai tentar padronizar o pensamento desses vários grupos diferentes. Entendeu? Ô, professora, nessa questão desses grupos de rede, seria tipo da escola e da família. A gente poderia diferenciar como grupo formal e informal? Eu Entendi, não professora, sei, obrigado. eu nunca ouvi essa terminologia de grupo formal e informal, não. Para ser bem sincera. Eu realmente não sei te dizer. Assim, Porque, com o meu professor do primeiro ano, ele pediu para a gente fazer um trabalho sobre sociologia, sobre certo. os grupos formais e informais. Aí, nesse trabalho, a gente falava que amigos de escola, parentes, a gente tratava com informalidade, que é usar palavras sem Certo. formalidade. Pode ser assim, porque geralmente nos grupos, quando a gente fala nesses grupos menores, né, como eu estava dizendo, que tem mais afinidade entre si, a gente usa de uma linguagem mais informal, né? A gente fala com gírias, se trata, sei lá, por tu. E aí, quando a gente vai falar, tipo, numa instituição, e a gente pensa, sei lá, numa instituição assim, bem formal, feito a justiça. Ninguém vai chegar na frente de um juiz e chamar ele de tu, né? Porque você vai levar, no mínimo, um fora bem grande do juiz. E aí, existe uma relação de formalidade muito maior, de hierarquização, que num grupo geralmente não existe. Entendeu? Eu acho que pode ser isso, né? Que tu estava se referindo. Sim, sim. Era exatamente. Pronto, ficou claro, gente? Mais alguma dúvida? Não, Assim, professora. professora, obrigado. Pronto. Então, continuando aqui. Letra D, a gente não pode falar em fragmentação das propriedades agrícolas, porque ele não fala sobre isso no texto. E letra E, a gente também não pode falar sobre globalização das tecnologias de comunicação, porque também no texto, em nenhum momento, ele menciona esse processo. Eu vou passar agora para essa questão de gênero e sexualidade, porque eu não vou dar o tempo para vocês fazerem, não, tá? Eu vou fazer com vocês, que a gente já está batendo aí no horário, mas porque eu quero discutir o fundo eleitoral com vocês. Porque, enfim, é um tema que vocês precisam saber, né? A gente está em período eleitoral, a gente tem que saber como é que essas coisas são financiadas, e eu sei que às vezes isso é um pouco complexo. Então, vamos lá fazer essa questão. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles.
É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Esse texto é de um artigo chamado Mulheres Públicas, Participação... um artigo não, um livro. Mulheres Públicas, Participação Política e Poder. Rio de Janeiro, letra capital, 2002. Aí vamos lá. No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de... Então, a gente percebe que nessa questão, a gente tem que ter um conhecimento, né, de quais são as políticas públicas do Estado para tentar reverter a desigualdade de gênero dentro da política. Então, percebam, né, que, enfim, vocês precisam estar ligados também no que é que está acontecendo no geral na nossa sociedade, né? Tem que ficar ligado nas notícias. Mas aí, vamos lá. Letra A. Leis de combate à violência doméstica. Essas leis existem, mas elas não estão aí para tentar diminuir a subrepresentação feminina na política brasileira, não, né? Elas estão aí para tentar diminuir a violência doméstica no Brasil. Então, a letra A é verdade, essas leis existem, mas não tem nada a ver com o que o texto está falando. Letra B. Cotas de gênero nas candidaturas partidárias. É essa a resposta. Existe, né, uma cota de que todo partido ele tem que ter X% de candidatas mulheres. Foi o maior rolê, né, como foi com as cotas raciais, que provavelmente vão cair próximo ano, né, as cotas raciais. Fiquem ligados nesse debate. Mais uma vez, né, como eu tinha dito a vocês no começo, mais um debate dentro da questão das tensões raciais, que estão super em voga esse ano. Fiquem ligados nisso aí, para o Enem. Mas aí é essa a resposta. Existem as cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Letra C. Programas de mobilização política nas escolas. Isso não existe, né, gente? Assim, não tem muito isso, assim, financiado pelo Estado. Programa de mobilização política, muito pelo contrário, né? Se a gente pensa, por exemplo, na mobilização do Escola Sem Partido, a gente vê como o Estado, na verdade, quer que os alunos estejam despolitizados. Houve uma criminalização, por exemplo, quando os alunos, em 2016, ocuparam as escolas, né, que foram acusados de vandalismo, etc. e tal. Então, existe, na verdade, um movimento de despolitização, inclusive pelo descaso com as ciências humanas, né, porque entendem que ciências humanas vai corromper, né, as ideias dos alunos. Então, absolutamente, a letra C também não tem nada a ver. E, além disso, além de não existir, né, muitos programas de mobilização política financiados pelo Estado, não tem muita relação, né, entre um e outro. Assim, não tem uma relação direta entre a mobilização política nas escolas e a representação das mulheres no Congresso, ou na Câmara, ou o que seja. Letra D. Propagandas de incentivo ao voto consciente. Eu nunca vi nenhuma propaganda de incentivo financiada pelo Estado para que as pessoas votassem de modo consciente. A única política que eu sei que existe é dentro do judiciário, obviamente, quando existe, por exemplo, denúncia de que um capataz chegou para bater numa pessoa que votou no candidato errado, a justiça vai lá e tenta prender o agressor, né? Mas, assim, não existe muito essa mobilização de propaganda e de tentar mobilizar as pessoas politicamente, absolutamente, né? Não tem muito isso, não. Nem nos governos que o pessoal diz, né, que são comunistas, a gente não via, assim, na época Lula, na época Dilma, programas de incentivo para que as pessoas se mobilizassem para a política, de forma alguma.
não é o Estado não quer que as pessoas se politizem, não. E aí a letra E, apoio financeiro às lideranças femininas, que não existe também. E aí o que eu quero mostrar a vocês aqui é nesse site. Porque eu quero mostrar a vocês como é que funciona o fundo eleitoral. Que vocês sabem o que é, né, o fundo eleitoral? Ou não? Sim. Pronto, o fundo eleitoral, para quem não sabe, ele surge para tentar evitar aqueles casos de corrupção, né, que a gente tem ouvido falar nesses últimos anos. Então, a partir de agora, existe um fundo unificado do governo, e o governo vai dividir esse dinheiro, que vai ser doado, em parte, vai ser doado por pessoas físicas, não mais pessoas jurídicas, então não pode ser empresa, tem que ser uma pessoa realmente, a pessoa tem que dar a cara a tapa. E esse fundo eleitoral, ele vai ser dividido entre os partidos. O fundo eleitoral, ele só serve para eleição, tá? Ele só serve para financiar a campanha. Então, por exemplo, agora nas eleições municipais, todas as propagandas, tudo que vocês viram, de santinho, de tudo, veio do fundo eleitoral, tá? Foi o dinheiro que o governo financiou para poder as pessoas comprarem essas coisas, né, que são necessárias no período de eleição. O fundo partidário, aqui, ó, ele existe para bancar as atividades corriqueiras dos partidos. Então, mesmo quando a gente não está em período eleitoral, o fundo partidário ele ainda existe, ele ainda está dando dinheiro para os partidos, para que eles possam fazer, enfim, todas as suas atividades, né? Dentro e fora do Congresso, os partidos estão sempre se mobilizando e precisam de dinheiro para isso. E esse dinheiro vem do fundo partidário. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, ó, como funciona o fundo eleitoral. 2% do valor total é dividido entre todos os partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral. 35% do valor total é dividido entre os partidos que tenham ao menos um representante na Câmara dos Deputados. 48% do valor total é distribuído entre os partidos na proporção das suas bancadas na Câmara. Ou seja, quem tem mais gente na Câmara ganha mais dinheiro. 15% do valor total é dividido entre os partidos na proporção de suas bancadas no Senado. Mesma coisa, né? Quem tem mais gente lá no Senado ganha mais dinheiro. Isso é importante a gente saber para, por exemplo, vocês sabem que o Brasil é um sistema presidencial de coalizão, né? Então, coalizão quer dizer que os partidos eles têm que se unir para agregar forças para poder conseguir os votos suficientes para entrar no Congresso, no Senado, no Poder Executivo, o que seja. Mas essa coalizão ela é importante também para garantir esse fundo eleitoral. Então, quando a gente pensa aqui em Recife, na campanha de João Campos, por exemplo, que foi aqui, João Campos foi quem tinha mais aliados, né? Então, ele vai conseguir mais dinheiro do que Marília Reis, porque Marília Reis ficou muito mais isolada, teve muito menos partido que estava do lado do PT do que os partidos que estavam do lado do PSB nessas eleições. Então, por isso, com certeza vocês devem ter percebido que tinha muito mais coisa de João Campos do que de Marília Reis pela cidade. Que as coisas de Marília Reis, assim, estavam bem mais apagadinhas. Quando tinha bandeira, era tipo 3. E as de João Campos era assim, 10, sabe? Então, percebam como no nosso sistema político a coalizão entre partidos é importantíssima. E eu quero indicar a vocês esse site do Politize, porque eles explicam, eles têm vídeos, eles têm vários... qual é o nome disso? Vários artigozinhos desse, mostrando várias coisas do nosso sistema político. Porque eu sei que é uma coisa que
muita gente não sabe, né? A gente não tem uma educação sobre isso na escola, na faculdade, em canto nenhum. Ou a gente vai atrás, ou a gente vai atrás. E isso volta para a despolitização, né, da nossa sociedade. E isso é tão importante, né, a gente entender como é que isso funciona no nosso sistema político. E, enfim, cai no Enem, isso. Eu perdi uma questão do Enem no meu ano, porque eu não sabia o que era o sistema de pesos e contra-cheques. É tão engraçado, porque eu estava estudando inglês na época, né? E aí eu sabia que isso existia nos Estados Unidos, porque eu tinha aprendido que existia um negócio que era checks, balances e counter-checks, que em inglês é exatamente a mesma coisa, é a tradução. Só que eu não me toquei nisso fazendo a prova. E eu não sabia que existia a mesma coisa no meu país. Então, vão atrás dessas coisas, tá? Não deixem isso passar, não. Essa época é importantíssima e é muito boa para vocês aprenderem sobre isso. E é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a aula, que eu acho que o Luciano já deve estar por aí. Obrigada pela presença de vocês. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa parte da política que eu expliquei agora, do fundo eleitoral, nessa última questão? Só para eu encerrar mesmo? Não, acho que não. Certo. Então, muito obrigada, gente. E até a próxima. Obrigado, professor. Até logo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. E aí, como é que vocês estão? Peraí que eu vou interromper a outra. Tá bom, vai.